Então, irmãs, Abigail, ela fechou a sua boca. Nós ouvimos desde a nossa infância, pelo menos eu ouvi, a mãe dizer assim: filha, se você quer conquistar algo, se você tem um sonho diante de Deus, primeira coisa que você deve fazer, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu. O que significa? Seja fiel ao Senhor e Deus vai fazer o que está no seu coração segundo a vontade dEle. Então, filha, se você quer conquistar algo, coloque diante do Senhor, coloque o joelho no chão, converse com Ele, tenha intimidade com Ele, e Ele na hora certa vai cumprir o desejo do seu coração. Mas o segredo é silêncio. Se você quer alcançar algo, silêncio. Não saia contando para os quatro cantos, porque não vai acontecer. Vai vir inveja, vai vir olho grande, vai vir isso, vai vir aquilo, pode vir. Ah, mas eu sou coberta pelo sangue de Cristo. Mas se não houver vigilância, você der brecha, acabou. E em tudo nós precisamos ter vigilância. Vigilância em quê, irmã Lília? Nós estamos em um culto de mulheres. Vigilância. Qual é o sonho do seu marido? Tenha segredo entre você, seu marido e Deus. O que acontece dentro da sua casa? Tem segredo entre seu marido, você e Deus. Quais são os sonhos dos seus filhos? Tenha segredo com o seu marido, seus filhos e Deus. Deus vai honrar, Deus vai fazer conforme a vontade dEle. E às vezes o que falta é nós vigiarmos um pouquinho mais, orarmos um pouquinho mais, insistirmos um pouquinho mais no propósito, porque Deus tem prazer em abençoar os seus. E Abigail ficou calada. E algo interessante, irmãs, que eu observei: em momento nenhum a gente vê Abigail falando com nenhuma comadre, sabe? Com nenhuma serva, com nenhuma amiga. Meu marido é ruim mesmo. Você viu o que ele fez? Davi chegou com 600 homens armados. Agora o que eu vou arrumar? Agora acabou tudo. Vai morrer todo mundo. Não é? E é isso que a gente ouve por aí? Enquanto a esposa está recebendo o bem do seu esposo, ela está bendizendo. Mas infelizmente, não digo que é aqui, existem algumas mulheres que quando a porta se fecha, o desemprego chega, em vez dela abraçar, ela vai com pedras e começa a apontar os defeitos. Mas quando é o contrário, que é o que as irmãs fazem, as santas mulheres de Deus fazem, a porta se fecha e ela abraça, Deus derrama bênção sobre este lar. Porque a edificação está na vida dessa santa mulher de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? E eu digo com propriedade. Eu gosto de dizer aquilo que eu vivi e que vivo. Lá no Espírito Santo, o Senhor me deu a oportunidade de realizar os meus sonhos no Senhor. Jovem ainda, o Senhor me deu a oportunidade de conquistar a faculdade que eu queria, fazer as pós-graduações que eu queria, alcançar a vaga no emprego que eu queria. O Senhor deu. E eu falei: Deus, eu quero essa oportunidade para retribuir ao meu pai. Meu pai era pastor. E era pastor de interior. Ele não tinha condições nenhuma de pagar meus livros, nada disso. Mas eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me dê esta porta de emprego para retribuir aos meus pais tudo o que Ele fez por mim. E o Senhor fez isso. Mas na hora certa o Senhor falou comigo assim: agora renuncia tudo. Acompanhe o seu esposo para aquela terra que eu vou mandar vocês. E era aqui em Belo Horizonte. E antes de nós estarmos viajando, vindo para cá, o meu esposo ficou desempregado. Irmãs, nós passamos um período muito difícil. Nós dirigíamos uma congregação num lugar que ninguém queria ir. O tráfico era pesado naquele lugar.
Tinha dia que nós não tínhamos como chegar na congregação porque nós não tínhamos combustível. E o que eu vou falar aqui para os irmãos não é algo da minha cabeça, não é meninice, não é mentira. Eu estou na casa do Deus vivo. Às vezes o carro na reserva que não dava nem para andar nem 5 quilômetros, nós íamos e voltávamos da congregação. E quando eu chegava no dia seguinte no ambiente de trabalho, eu cuidando dos pacientes, Deus usava lá alguém e dizia: sabe, você chegou naquele lugar porque eu multipliquei o combustível, porque a obra é minha e ela não vai parar. O meu esposo desempregado e eu trabalhando. Ninguém da igreja sabia da nossa dificuldade. Mas irmã Lília tem que comunicar com os santos. Depende, irmãos, de quem está do seu lado. Se você vê que não vai ter vigilância para segurar algo, segura com você e Deus, porque Deus é poderoso para fazer. Não murmure, aguenta mais um pouquinho que Deus tem porta aberta. Eu dizimava por mim e por ele. Quando eu recebia o pagamento, eu pegava a parte que seria das compras sem ninguém perceber. Eu colocava nas mãos dele e ele ia fazer compra. Ninguém sabia o que nós estávamos passando. E quando ele chegava, às vezes chorando na madrugada, orando, pedindo a Deus que abrisse uma porta de emprego para ele. Quando ele voltava para dormir, eu apenas fazia um carinho e falava assim: não se preocupe, na hora certa Deus vai providenciar. E se Deus permitiu esse vento e eu estou trabalhando, enquanto eu estiver trabalhando, nós somos um. Não se preocupa, na hora certa Deus vai providenciar. E Deus providenciou em Belo Horizonte. Eu tive que abrir mão do emprego dos sonhos. Mas eu sabia que na hora certa eu teria que fazer, porque Deus tinha me dito desde os meus 8 anos de idade que chegaria um momento que eu iria ter que abrir mão, renunciar a tudo para acompanhar a minha família e fazer a obra do Senhor. Então, irmãs, silêncio. Deus quer fazer, silêncio. Converse com Deus, seu marido e seus filhos. Tenha segredo dos sonhos dos seus filhos. E deixa que Deus vai fazer sim. O meu esposo era de Cariacica, num bairro bem humildezinho. E ele engraxava sapato. O meu esposo. E ele ouvia, a minha sogra ouvia: irmã Anita, o seu filho não vai dar em nada. Vai ficar igual os meus filhos no tráfico. E a minha sogra, ela abria a boca para dizer somente o seguinte: em nome do Senhor Jesus, os meus filhos serão obreiros da casa do Senhor. E Deus vai honrar os meus filhos. E Deus honrou. Então abra a boca. Em Provérbios 31 está escrito: abra a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência estará na sua língua. Abigail não se pronunciou para falar nada negativo a respeito do seu esposo, mesmo que estivesse doendo, mesmo que estivesse machucando. Nós não somos mulheres maravilhas. Nós passamos por momentos difíceis. Nós passamos por angústia. Nós passamos por dificuldade. Mas nós sabemos que em meio à guerra há um Deus que passa conosco. E quando Ele fala, Ele garante vitória para o seu povo. E Deus honra a fé do seu povo. E Abigail, ela diz assim aos moços: pega tudo que é de melhor. Tudo que é de melhor. Odre de vinho. Pegue ovelhas, pegue pão, pegue tudo que é de melhor e traga a minha presença. Os moços obedecem à voz de Abigail, porque eles sabem que nela havia sabedoria. A palavra do Senhor nos diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não venha se desviar do caminho. Irmã Lília, meu filho se desviou, minha filha se desviou. Ele pode ter se afastado do caminho do Senhor temporariamente,
Mas no momento que vier a situação difícil, há algo plantado nesse coração que não vai ser tirado. Ele vai lembrar e Deus vai bradar nessa vida, porque Deus é fiel. E Abigail, ela pega o melhor que ela tem na terra. Ela diz assim, em outras palavras, irmãs: o meu marido errou. O meu marido não pegou o de melhor, mas eu estou tendo a oportunidade de mudar a história, de mudar o quadro. Não importa o que aconteceu, eu tenho a oportunidade de fazer diferente.